Do you love him? I did. Do you love him now? Bem-vindo ao Atmode Brasil. E hoje contamos nossas escolhas de casos famosos em que filmes modernos e quem estava por trás deles acabaram parando na justiça. Don't tell me to stop! Para entrar nessa lista, o filme precisa ter sido lançado nos últimos 10 anos, ou seja, de 2015 pra cá. Número 10. O Processo dos Herdeiros. Top Gun Maverick. 36 anos depois do sucesso do original, 2022 marcou a estreia de Top Gun Maverick. Embora tenha dominado as bilheterias, nos bastidores, a Paramount Pictures não estava passando por um bom momento. Isso porque o estúdio foi processado pelos herdeiros de Ehud Yonai, o autor do artigo publicado em 1983, que serviu de base para o primeiro filme. Mesmo após a morte de Yonai, a sua família alegou que os direitos autorais expiraram em 2020 e por isso haviam retornado para eles. So I don't know how they could have overlooked something like that. Eles também alegaram que a Paramount sabia disso e ignorou. No entanto, o estúdio alegou que a produção foi concluída antes do vencimento da Lei dos Direitos Autorais de 35 anos. Em 2024, um juiz indeferiu o processo. Número 9. Problema com o produtor. The Deb. Baseado no musical, Rebel Wilson fez a sua estreia na direção de cinema com The Deb de 2024. Mas em vez de celebrar essa conquista, o filme foi ofuscado pelo drama dos bastidores antes do seu lançamento. Break down what on earth is going on here. Well, she's angry and she's disappointed. Nobody is denying that. Rebel Wilson publicou um vídeo no Instagram acusando alguns dos produtores de barrarem a exibição do filme no Festival de Toronto, assediarem a protagonista Charlotte McInnes e até desviarem verba da produção. So to have the joy of the movie being selected is one thing, but then to have the business partners that are involved in that movie turn around and say that no, the movie can't premiere. Is just beyond devastating. Ui, complicado, né? Mas logo depois, McInnes divulgou um comunicado rebatendo essas acusações. A treta acabou virando um processo por difamação dos produtores contra a Rebel, que entrou com outro processo em resposta. Em novembro de 2024, ela tentou derrubar a ação, mas não conseguiu. Número 8. A atriz que sumiu, Yesterday. Quem nunca viu um trailer, se empolgou para assistir o filme e depois se sentiu enganado. So check out this scenario. If you don't like the movie after seeing the trailer, you might be able to sue. Pois é, Connor Wolfe e Peter Rosa passaram exatamente por isso. O trailer de Yesterday, lançado em 2019, mostrava a atriz Ana de Armas, mas a personagem dela acabou sendo cortada da versão final. Really nice to meet you. I'm a big fan. Nice meeting you. Me too. Wow. Mesmo assim, os dois alugaram o filme online por $3,99, justamente por causa da presença da atriz. Em 2022, eles processaram a Universal Pictures, pedindo $5 milhões de indenização. Thrown out, but a judge has just decided that the suit can proceed, subject to the California False Advertising Law. O caso chamou a atenção na indústria. Mas em 2023, o juiz arquivou o processo com medo de abrir precedentes para outros processos parecidos. Em 2024, os dois chegaram a um acordo com a Universal Pictures apenas para cobrir os custos legais. Something in the way she woos me. Número 7. Nem tão feliz dia dos direitos autorais. A Morte Te Dá Parabéns e A Morte Te Dá Parabéns 2. O filme de comédia e terror A Morte Te Dá Parabéns de 2017 foi uma surpresa nas bilheterias. Oh, hey. Yeah. Uma pegada meio Feitiço do Tempo, o assassino Babyface usa uma máscara que lembra um bebê, bem perturbadora. Só que, pro time de NBA New Orleans Pelicans, essa máscara parecia muito familiar. Criada por Johnson Berticelli, o King Cake Baby é o mascote da equipe para a temporada. Ao ver a semelhança nas máscaras de A Morte Te Dá Parabéns e da sua sequência A Morte Te Dá Parabéns 2, Berticelli processou a Universal Pictures e a Blumhouse Productions por violação de direitos autorais. The lawsuit outlines several photos to do a side-by-side comparison between both babies, looking at head shape, eye shape, and the mouth. There's also a photo to show what the King Cake Baby will look like with a hoodie on. Ele pediu metade dos lucros líquidos dos dois filmes e 50% dos ganhos futuros com eles. Em 2021, o caso foi resolvido fora dos tribunais. Rookie move, Tree. Número 6. Polêmica da IA, matador de aluguel. Em 2023, a indústria do entretenimento foi abalada pelas greves dos principais sindicatos do setor. Can I talk to you guys outside for a second? I got some work to do.
Entre várias pautas, uma das principais preocupações era o uso de inteligência artificial substituindo profissionais humanos nas produções. E isso voltou a causar polêmica com o reboot de Matador de Aluguel em 2024. This is why I warned you. You obviously stepped on someone's toes. Pouco antes do lançamento no Amazon Prime, o roteirista da versão original, R. Lance Hill, processou a Amazon Studios e a MGM. Ele alegou que o novo filme violava direitos autorais e que usaram IA para copiar as vozes dos atores durante a greve, só para não perder o prazo. And whether they used AI or not, we don't have all the information from both sides of the story. So it's likely they potentially could have used AI as a rough cut. Because if you look at the timeline, potentially the lead actors were actually on strike. A Amazon respondeu com um processo contra Hill, dizendo que ele sabia que não tinha os direitos da franquia, já que trabalhou como prestador de serviço. This piano's out of tune. Sounds pretty good to me. Número 5. Super processo. Superman. Depois que Jerry Siegel e Joe Shuster criaram o Superman em 1938, os dois passaram anos travando uma batalha judicial contra a DC Comics e a Warner Bros. Pelos direitos do personagem. Crypto. Home. Take me home. Mesmo após a morte de ambos, Shuster em 1992 e Siegel em 96, as suas famílias seguiram com a briga. Com a nova versão do Superman prevista para 2025, os herdeiros de Shuster entraram com um processo contra a Warner Bros. Discovery, tentando barrar a distribuição do filme em alguns países. Eles alegaram que, por leis internacionais, os direitos nesses territórios seriam deles. Before July, which is how a lot of these things go. Or it may continue in the courts, in which case it's very unlikely to be resolved by July. Desde então, a Warner Bros. E a DC pediram que o processo fosse arquivado, alegando que essa disputa já foi resolvida há muito tempo na longa história judicial entre as partes. Número 4. Bucky e Moana. Moana e Moana 2. Quando Moana estreou em 2016, muita gente elogiou a proposta original da Disney. Shapeshifter, demigod of the wind and sea, I am Moana. Hero of men. What? It's actually Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Mas Bucky Woodall não achou a ideia tão original assim. Ele diz que nos anos 2000 criou um projeto chamado Bucky, sobre um jovem polinésio que desafiava a família e partia numa jornada pelo mar. Segundo Woodall, ele apresentou o projeto para Jenny Marchek, ex-diretora de desenvolvimento da Mandeville Films, que tinha um acordo com a Disney. Em 2020, ele tentou processar os envolvidos, mas o caso foi arquivado por ultrapassar o prazo legal para ações desse tipo. Com a estreia de Moana 2, ele entrou com um novo processo, pedindo $10 bilhões e 2,5% da bilheteria e dos produtos relacionados. The lawsuit points to similarities, including the Polynesian belief of ancestors manifested as animals, the protagonist's journey starting with a turtle, and a demigod with a giant hook and tattoos. No entanto, o júri decidiu a favor da Disney. There's no need to pray, it's okay, you're welcome. Ha, I guess it's just my way of being me. Número 3. Processo no streaming. Viúva Negra. Com o lançamento de Viúva Negra em 2021, Scarlett Johansson esperava uma despedida emocionante da personagem que interpretou por mais de uma década. I know you're still in there. And I'm not gonna leave you. E ela até conseguiu, só que com muita raiva e frustração no meio. Por causa da pandemia, o filme teve vários adiamentos, e quando finalmente estreou, ele foi lançado ao mesmo tempo nos cinemas e no Disney Plus. E isso fez Johansson processar a Disney, alegando que o contrato previa lançamentos exclusivos nos cinemas e que ela receberia uma boa parte da bilheteria. The lawsuit filed Thursday says, with the bulk of Ms. Johansson's compensation being tied to box office receipts, Disney knew that the cannibalization of such receipts by Disney Plus would save Marvel and by extension Disney, very large amounts of money that it would otherwise owe Ms. Johansson. Segundo ela, a decisão de colocar o filme no streaming prejudicou seus ganhos. Alguns meses depois, as duas partes entraram em acordo e Johansson teria recebido cerca de $40 milhões. Número 2. O processo da dublê. Resident Evil 6. O capítulo final. Os dublês são a base da indústria do cinema. E Olivia Jackson é um exemplo disso. Em 2015, ela fazia uma cena de moto de última hora, no mau tempo, substituindo a estrela Mila Jovovich, em Resident Evil 6. Mas uma grua de câmera não se mexeu e Jackson bateu nela. A sul-africana sofreu ferimentos graves e quase não sobreviveu. Felizmente, ela resistiu, mas precisou amputar o braço esquerdo por causa da gravidade da lesão.
and she suffered numerous other injuries, including spinal fractures and brain bleeds. Em 2019, Jackson processou os produtores, acusando-os de priorizar cortes de custos em vez de segurança da equipe e de enganá-la sobre o seguro da produção. Em 2020, ela venceu o processo na Justiça da África do Sul. Now she and her attorneys are calling for change in Hollywood, hoping her loss will prevent others from experiencing tragedy. I'd love to make everybody aware of these situations like this, so that they can take better care of themselves again, so that it doesn't happen again. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. O processo caótico. É assim que acaba. Nenhum lançamento de filme foi tão ofuscado pelo que aconteceu nos bastidores quanto É Assim que Acaba, de 2024. Logo após a sua estreia, o diretor e ator Justin Baldoni sumiu dos eventos, enquanto surgiram notícias de um conflito entre ele e a coestrela Blake Lively. Circulavam acusações de que Baldoni teria humilhado Lively sobre o seu corpo e cometido várias outras condutas impróprias. Diante do escândalo, ele contratou uma equipe de crise para lidar com a situação. Meses após o lançamento, Lively processou Baldoni por assédio, dizendo que ele queria prejudicar a sua reputação. I think that it is a classic example of workplace harassment that goes unchecked, particularly with the level of power that Baldoni had as in his role as not only lead actor, but also as a producer on the film, a director, and also a co-chairman and co-founder of the studio that was directly involved with the film. Em 2025, ela processou Baldoni, que respondeu com uma ação contra ela e o seu marido, Ryan Reynolds, pedindo $400 milhões. Assim como os fãs de Yesterday, se você pudesse processar algum filme por um trailer enganoso, qual seria? Conta aqui nos comentários. I don't know. I don't know. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.